Sejam bem-vindos a este programa para o qual todas as pessoas que eu conheço devem estar a gravar neste preciso momento. E porquê? Porque vamos falar sobre fígado. São muitas as pessoas dos nossos relacionamentos que dizem que a única coisa que não irão doar à ciência é o fígado, porque, enfim, porque está inutilizado com tenra idade. E a verdade é que quase todos nós temos uma ideia generalizada de que das duas uma, ou bebemos em demasia, ou algumas das vezes, sempre que saímos, fim de ano, ficamos sempre com um sentimento de culpa. Agora, a grande novidade é que o álcool não é grande preocupação do fígado. Isto é mais famosa, também é, não é? É mais famosa, mas não é só. A nossa convidada dedicou-se ao estudo do nosso fígado. Felizmente, não ao meu. Ora, ela escreveu um livro que se chama Fígado Feliz. É naturopata e chama-se Joana Kuprianov. É assim que se diz? Sim, Disse exatamente. bem. É Kuprianov? Sim, é mais fácil do que parece. De onde é que são os Kuprianovs? Os Kuprianovs são de russos? Moscovo, são russos. E tu és russa? O meu avô era. Porquê que vieram para cá? Foram para Angola primeiro, Primeira Grande Guerra. O meu avô teria mais 90 anos que eu, praticamente. Então, E se fosse na guerra? Se fosse, foi para Angola. Aliás, houve uma série de outros países, mas acabou lá e depois conheceu a minha avó. Que era angolana? Que era meia angolana, meia alemã. E é ainda. E nasceu a minha mãe. A senhora Kuprianov. A senhora Kuprianov. E depois veio um português também. Portanto, há sempre europeus na linhagem da minha espera aí, família. veio um português, mas que não era Kuprianov. Que não era Kuprianov. A tua mãe manteve o nome Kuprianov. Sim, muito bem. sim. Tradição já não é o que era. Pois é. Mas já foste conhecer os Kuprianovs, a tua família russa, lá em Moscou? Não. Nunca não foste fui a lá. Moscou? Não, nunca fui. Porque, imagina, o meu avô tinha tido filhos lá, começou logo com 19 anos e depois teve a minha mãe, que foi a última filha, já com 65. Então, grande parte da família já era muito velhinha. Mas eu conheço alguma família Kuprianov que teve na Bélgica e que está na Bélgica e cá em Portugal, porque eles depois acabaram por vir para cá também. É curioso que, repara, este livro que vai estar em destaque neste programa é sobre fígado e os russos são muito populares, por ao que tudo indica, terem um fígado que aguenta tudo, não é? Aliás, eu não sei se é verdade ou é mito, dizem-me que sim, que é verdade que os russos bebem vodka puro, não é? Sim. Aliás, é um ultraje um russo beber vodka misturado com o que quer que seja, com não é? gelinho, não é? Sim, há quem diga É também. para meninos. Sim, é um bocado que há quem diga que o vodka puro que não queria ressaca. A ressaca vem de onde, por exemplo? A ressaca tem a ver com o excesso de toxinas que foi acumulado pelo corpo e porque o fígado basicamente teve que parar um bocadinho todas as suas funções, ou algumas abrandar, e teve que lidar com o álcool no organismo e retirá-lo do organismo porque ele é tóxico, altamente tóxico. Portanto, aí é como se soasse o alerta máximo e, meu Deus, vamos tirar este álcool todo. Espera aí, tu sabes uma cura para a ressaca? Qual é aquela que, no teu entender, já tiveste ressacas ou não? Sinceramente, não. Não sei o que é que estamos aqui a fazer neste programa. Mas nunca tiveste uma ressaca? Não, nunca tive uma ressaca. Não quer dizer que eu não tenha bebido álcool. Já bebeste álcool? Já bebi álcool. Eu não acredito em pessoas que não bebem. Pronto, mas eu já bebi álcool, como é óbvio, não vinha aqui dizer mentiras. Sim. Ok. E eu acho que é necessário não podemos eliminar tudo da nossa vida e de repente somos uns infelizes, não é? Porque também somos seres sociais. Mas a melhor cura para a ressaca, a meu ver, é exatamente um sumo verde. E eu acho que eu já tinha sugerido essa receita. Sim. Olha, a Catarina acaba de chegar e porque banana. Chegou agora, está ressacada. Falámos em ressaca, eu decidi entrar no Hoje eram 10 da manhã, estava a Catarina ainda a encher a cara de álcool. Onde, Catarina? Onde é que era esse sítio?
A que horas? 10 da 10 da manhã manhã. e encher a cara de álcool. Onde é que era esse sítio? Onde é que estavas? Estava a beber um drink na cama. Às 10 Está da a manhã. beber na cama, que é o Bem, pior é dos o- vícios, não é? é o É que nem pior. se levanta e É o- só é o pegando em mais- tudo que há, não é? Todo o álcool que há à sua volta e Eu bebendo. só me levanto para ir buscar mais. Sim, bebendo loucamente. É isto. Então, mas Mas em podemos relação- transpor para um drink verde, não é? Um drink verde, era isso. Eu já dei a amigos meus, há uns anos atrás, na minha casa, tive uma trupe de ressacados e fiz sumo verde para todos. E Eu curaram-se fiz- instantaneamente. Eles sentiram-se melhor. E das duas, uma que eles me diziam: ou vamos vomitar isto tudo, ou então nos vamos sentir melhor. E- A Aliás, minha, a minha deixa- teoria para a sim. ressaca, deixa-me só Qual é? dizer que é. Há várias, não é? Qual é a tua? Eu não tenho um remédio. A minha teoria é: devemos comer e beber aquilo que nos estiver a apetecer. Que a gente olha e diz assim: quer isto entrar em mas mim. o organismo está um bocado não. enganado e vai dar A minha miss- apetece- miss signals. A mim apetecem-me sempre citrinos, laranjas, Laranjas, pois. tangerinas Tangerinas da- e laranja. bacon também. Também me apetece Mas é que bacon. fala-se muito no fast food e nas gorduras e nos fritos e esta coisa toda bastante E energética. Coca-Cola também. Há várias teses sobre isso. Todas elas falham. Sim. Todas elas são bastante falíveis, diga-se. Sim, sim, acho que comer Mas uma o sumo sopa, verde, então. um sumo Uma verde. sopa? Não vamos acordar e comer uma sopa. Espera. Para todas as pessoas que nos estão a ouvir e que tiveram já problemas de fígado ou que têm perguntas sobre isso, digam-nos quais são os vossos consumos de álcool. Eu costumo dizer a alguns amigos, pergunto-lhes se fosse possível, não é possível aquilo que eu vou dizer, mas se fosse possível, gostavas de saber numa piscina quanto álcool é que tu bebeste na tua vida? Numa piscina, ou seja, Sim, ter numa- essa unidade de medida, não é? Não, saber logo Ter- que é piscina. Não, saber numa piscina partida é quanto logo álcool é que tu piscina. bebeste Sim, na vida. encher uma piscina com o álcool que bebeste Encher na ou vida. não, era tudo que bebeste. Encher sim, até... Estava lá na piscina Isso e era dizes engraçado, assim: sim. bem, eu bebi isto na minha vida Isso, já. isso podia ser Mas pode-se um tentar episódio fazer um do... cálculo. Podia ser um episódio do Black Mirror. Isso pode ser engraçado. Isso era incrível. Um Será que episódio no do Black futuro, Be- será que um no futuro episódio vai do dar? Black Mirror. Era incrível. No- Tu Adorava. vais No bebendo, futuro toda a vai gente tem uma dar. piscina, não é? Tu vais bebendo, tu e E toda a vais gente, sabendo. e a piscina vai enchendo. Há um Mas espera, sistema... espera. E O já que tu estás a existem dizer faz aqueles sentido. copos. Isso no futuro vai ser possível. Sim, vai ser possível, mas ninguém vai querer, Alvin. Já... Porquê que não vai querer? Eu vou Porque querer. nós já estamos a ocupar a Terra com demasiado lixo, não Uhum. vamos ainda Fazer escolher uma mais piscina com espaço álcool. para cada um ter não, uma não, não, piscina. não, não, Mas não isso é é isso que eu só estava a dizer. quantificar. Imagina que tu tens um chip que sabe exatamente a quantidade de líquidos que tu ingeres. Ah, e depois aparece tipo uma página na não é- internet que Sim, tem uma que diz, piscina. Não exatamente. dês ideias Se for a às internet, está seguradoras. bem. Desculpa, mas isso é uma coisa incrível. Isso é informação que vai para as Não, seguradoras. Ai, sim, sim, isto é E depois verdade. vais pagar Outro dia O estava teu seguro de saúde vai saber quanto álcool é que tu já veste na vida. Espera. Não vamos querer isso. Pois, exato. Mas curiosamente, outro dia falávamos das seguradoras, falávamos dos carros que vão conduzir sozinhos. As estatísticas dizem que quando isso acontecer, quando na generalidade dos carros conduzirem sem condutor, 90% dos acidentes vão diminuir. Sim. O que será uma péssima notícia para as seguradoras, não é? Porque há pessoas, inclusive, que os acidentes vão ser tão raros. Uma péssima notícia, não sei, porque Vão. por outro lado tu vais continuar a ter seguro do carro. E Vais os- ter de ter, não é? E os bate-chapas, como é que é? Não há Pois, bate-chapas Não, como vai é. existir porque vai continuar a haver aquela Mecânico pessoa... é uma profissão sem futuro. Vai continuar a haver aquela pessoa maldosa que passa com a chave do carro na porta. Não. E tu Eu vais não precisar acho. de um bate-chapas e afins para... Tu não achas? Não, porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais, quando se estraga um componentezinho lá pequenino, eles pegam numa peça toda gigante e deitam fora que tem que substituir. Portanto, Também é verdade. antigamente é que se pegava no carro e olhava à fundo. Ok. Olha, Ora, iscas, vamos falar de iscas? Ora bem, o rap que hoje Por causa do- lançamos, Não. hoje estamos a falar sobre fígado. Ora bem, Sim, parece podem, têm duas possibilidades, os ouvintes têm duas possibilidades. Das duas, uma, ou nos contam qual foi a pior bebedeira que tiveram e porquê, ou a mais singular das bebedeiras que tiveram, Sim. e quando é que foi. Com uma boa história, não é? Uma boa história que envolva álcool. Uma boa razão para, Uma- haver, para ter acontecido Sim, essa... E nós falaremos sobre fígado e fingimos que não ouvimos a história. Sim. Rimos com cortesia só. Ou então levam o assunto a sério e fazem uma pergunta a sério sobre o vosso fígado. E como é que sentem? Por exemplo, eu confesso que neste fim de ano eu confesso que bebi um pouco demais. E a minha primeira resolução de fim de ano foi: vou beber menos a partir deste ano. Vou E- beber menos. E falei com com um médico que esteve aqui na Batalha Campal, com o Pinto Coelho, com o Armando Brito, e Ah. disse:
Armando, preciso fazer análise ao meu fígado. Eu preciso fazer. Vamos ver. Ainda não fiz, Não? mas vou fazer. Ok. Eu quero ver. Mas quando tu dizes Eu preocupo-me. reduzir, isso é uma coisa assim um bocado abstrata, não é? Reduzir Qual é a a quantidade quantidade de E por álcool. acaso já consegui reduzir muito. Já? O que é que Sim. fizeste para isso? Eu bebo menos cada vez. Mais. Cada Está-me a vez parecer mais bebo menos. bastante. Isso está a parecer bastante etéreo. Está Achas tudo que não estou muito seguro? no ar. Não, mas é Não, verdade. tu pareces seguro. Eu é que não vejo Mas qual é a provas quantidade máxima palpáveis definida disso. semanalmente? Pois é Sei, isso. tipo, beber 2 vezes. 2 vezes, mas muito, semana. ou assim carregar bem. É muito! Não, estou a perguntar se muito- 2 vezes Repara, eu sei- bebes eu sei muito, muitas vezes. carregas muito dessas 2 vezes. É isso que eu estou a perguntar. Não, posso não É carregar para muito. Não compensar? tem... Mas é beber. Ok. Eu gosto É de beber. beber tipo, vou ficar alegre. Sim, Uhum. é verdade. Pois, isso já me Bom, choca. É, tá bem, ainda bem que estás chocado. Olha, deixem-me só dizer então aos ouvintes, para nos contarem a sua mais História. singular bebedeira, Sim. raparigas, queremos as vossas opiniões muito e também queremos que nos façam uma pergunta. A nossa convidada tem este livro incrível que se chama Fígado Feliz. Isto promete ser uma emissão histórica. Quem tiver a melhor intervenção, bem, podem ligar também, ouvintes bêbados. Quem tiver a melhor intervenção ganha o livro assinado pela autora que se chama Joana Kuprianov. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp da prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 96038 6272 96038 6272. Ora, cá estamos de volta. Já agora deixem-me dizer que os bilhetes estão a vender muito bem para aquilo que vai acontecer no próximo dia 17 de março. Isto é, daqui a uma semana. Não mais do que isso, no próximo domingo, a partir das 5 da tarde. Se pensaram que os cartazes das anteriores edições tinham sido muito fortes, preparem-se para o deste ano, porque parece-me que vai ultrapassar todos os outros. Eu recordo que em anteriores edições figuras como Márcia, Samuel Lúria, Bruno Nogueira, Nuno Marco, Filipe Melo, Fernanda Serrano, estamos a esquecer de muitos, Ricardo Ribeiro, Manuel João Vieira, Catarina Molder, Joana Marques, Luís Franco Bastos, Tiago Betancourt, enfim, foram muitas as pessoas que se juntaram a nós num evento em que nós não podemos revelar quem é que vai, mas podemos revelar a quem vamos atribuir toda a grana que amealharmos. Na primeira edição foi à Fundação Maria Cristina, que ajuda as crianças de rua de Bangladesh a saírem da rua e estudarem. A segunda edição, o ano passado, foi para a Operação Nariz Vermelho e desta vez vamos dar todo o dinheiro a uma associação que se dedica justamente à problemática da violência doméstica, que está tão em voga nos dias de hoje. O ano passado e na primeira edição esgotamos e queremos muito também esgotar a edição deste ano. No primeiro ano foi assim. Eu fiz uma coisa para esta semana polémica. Foi o seguinte. No segundo foi. Quando fui convidado para fazer isto, a minha primeira reação foi: eles estão malucos. E no terceiro vai ser. Quarto Escuro, a terceira edição. Vim ver como é que param as modas. Uma cerimónia às escuras. Convidados que ninguém sabe. Apresentadores que ninguém vê. Mas uma causa às claras. A receita deste ano reverte integralmente para a AMCV, Associação das Mulheres contra a Violência. Domingo, 17 de março, às 5 da tarde. São Jorge, em Lisboa. Quarto Escuro, terceira edição. E há pelo menos 4 nomes que estão aqui incluídos e que enchem qualquer coliseu. Agora pensem nisto. Tá Bom, bem. deixem-me só dizer que Meu ar entusiasmado. já chegaram muitas mensagens a propósito deste tema. Alguém aqui a revelar qual foi a sua pior bebedeira, por exemplo? Todos. Eu não sou muito de beber, são raras as bebedeiras que apanhei, mas as que foram mesmo a sério. A pior delas todas, definitivamente, foi no meu casamento. Eu, antes de meio do casamento, eu já estava num estado lastimável. Mas tudo sem querer, portanto foi tudo por acaso. A minha noiva teve que segurar na minha mão para cortar o bolo e tudo, portanto eu não conseguia já sentir nada. É lamentável, mas ao mesmo tempo tenho um casamento muito feliz. Cá está. Depois desse dia, não é? Porque até durante esse dia
Alguém não devia estar no topo da sua felicidade, não é? Se calhar Segurar ninguém, a mão, se calhar para ninguém cortar o notou. As bolo. pessoas que sabem beber. Ela, a noiva, que era o que interessava, notou. Por Que isso é ela que é teve que su- segurar na Noiva mão. não, a sua mulher, não é? Nessa altura já mulher. Convidados. Bem, este tema é muito presente na minha vida. Eu sou uma pessoa com os meus tenros 22 anos de idade, mas que já consumi muito álcool. Que E alegria. já bebi vários tipos, já cheguei ao ponto de enjoar algumas bebidas. Neste momento estou a dar forte no whisky e no tinto. E gostava de dizer, pá, eu não tenho uma cura para a ressaca, mas consigo amenizá-las, que elas com a minha idade ainda não batem muito forte. Mas o segredo é beber o máximo de água possível antes de irmos dormir no dia anterior. Sei que é difícil às vezes uma pessoa lembrar-se disto. E comer qualquer coisinha. Depois uma pessoa acorda, mal acorda tem que beber logo o máximo de água e voltar a dormir. Aí já se acordam com menos dor de cabeça e pronto para começar a beber logo ali a meio da tarde. Há quem diga que esse é o grande segredo de alguém que sabe beber, que Eu é acho que a água é intercalar água com álcool. Beber Mas uma bebida aqui alcoólica nem era tanto isso. Eu acho que faz sentido também. Eu pratico isto e deixo sempre aquele também copinho de água na mesa de cabeceira. É muito eficaz. O problema é que quando as pessoas estão bêbadas normalmente não se lembram disso, não, Não, é? mas eu sou muito presente de espírito mesmo quando estou antes. bêbada. A sério? Bebo a água antes de ir para a cama, ponho o copinho de água na mesa de cabeceira, porque às vezes a pessoa acorda com aquela secura na boca. Tu lembras disso? Sim, mas eu sei que vai ser essencial. Eu estou a cuidar de mim. Eu lembro-me que eu estou a cuidar de mim. E lá está. tu não Resulta és- muito. Não és uma profissional da bebida, garanto. Isto é que é por ser profissional. Eu por acaso tinha uma pergunta à convidada, se fosse possível. Ah. Eu sou vegetariana e não como basicamente gorduras, a não ser uma torradinha de manhã. E todas as santas vezes que eu vou ao médico, o meu colesterol está altíssimo. Sempre ouvi dizer que isso era um problema de fígado. É verdade, quando temos colesterol alto é o problema de fígado. Obrigada, agradeço. Então, Joana. Mas então é vegetariana e a única gordura que come nas torradas de manhã é o quê? A manteiga? Deve ser. Provavelmente, não é? Mas o ser vegetariana não implica que não coma gordura. Mas então a senhora não come nem azeite, nem nada disso. O colesterol está Azeite, elevado. ela não come? Não sei. Não... Ela pode comer, Sei sim. esta a descrição. Ah, Não ela come- disse isso, não ok, come quase desculpem, gorduras. estava aqui a pensar em mais técnicas Então, para. sim, tem a ver, o colesterol estar elevado tem a ver com a função hepática não estar tão bem. Portanto, o que é que significa? Cerca de 20% do colesterol é produzido no fígado e tem que se perceber porquê que o colesterol está elevado. Também gostava de saber os valores, porque até 200, a partir de 200 é alarmante para a comunidade médica, mas não é necessário estar a tomar estatinas até aos 250. E com uns hábitos alimentares mais regrados ou a prática de exercício físico, que também faz com que o colesterol baixe, por exemplo, ou começarem a ingerir alguns chás de ervas, como cardo mariano, por exemplo, que vai pôr a vesícula biliar a funcionar melhor. Como é que se chama? Cardo mariano, não é? Cardo mariano. Fazer chá, cardo mariano, 1 litro de água com uma colher de sopa da erva, deixar ferver e beber 1 litro deste chá, por exemplo, Por todos dia? os dias. Todos os dias? Por dia. Atenção, é importante, a nossa convidada, já perceberam, é naturopata, não é? E então, mas era importante tentar fazer aqui alguns testes e perceber qual é que é o resultado, se o colesterol baixa ou não, mas também sendo mais concreto nos valores. Não é? Aqui no teu livro, nós estamos aqui a falar muito de álcool e a brincar com isto, mas aqui no livro, neste capítulo das ameaças ou daquilo que é nocivo para o fígado, tu não tens nenhum capítulo dedicado exclusivamente ao álcool. Tenho. Exclusivamente não, porque depois tens Álcool aqui e drogas, tabaco, atenção, as drogas também estupefacientes, prejudicam. ou seja, não é aquela ameaça maior. Ou O que é que prejudica mais? Depois tens Álcool ou aqui outras drogas? coisas, tens o Imaginem, fast food, tens o álcool- o sono, por exemplo. Há estudos que já demonstram que qualquer quantidade de álcool ingerida vai ser Qualquer. Vai ser nociva para o Acabou. organismo. Acabou. Há quem diga que o álcool incha o fígado. E também a cara. Quando a cara é o- verdade. Quando o fígado está inchado, dilatado, isto já é sinal de estarmos a caminho de agressão. doença hepática. Sim, mais grave. E não estas brincadeiras que nós estamos aqui a falar hoje. Como é que se percebe que o nosso fígado Uhum. está no limite? Bom, há vários sinais visíveis, como, por exemplo,
o branco dos olhos deixa de ser branco e passa a ficar amarelo. Há enxaquecas constantes, muito enjoo, as fezes também mudam, os cocós passam a ser extremamente pastosos. Há uma sensação de amargo constante também na boca, normalmente. Na pele também há umas chamadas aranhas, que parecem umas aranhas vermelhas na pele, que se nós carregamos elas desaparecem e isso começa a aparecer. E são estes os primeiros sintomas. Eu aposto que agora esta tua descrição, as pessoas pararam de falar. Para se identificarem ou não. Ai! Mas ao mesmo tempo... Isto não! Mas ao mesmo tempo são sinais muito claros, não é? Isso já estamos na presença de uma doença, não é? Sim, sim. Isso eu também, no livro, eu quis falar... Eu falo um bocadinho a brincar e falo que o fígado é um super-herói e falo das funções dele, mas há uma parte pequena no livro que eu falo de todas as doenças hepáticas graves e quais é que são os sinais. E aqui tu falas usas... muitas emoções. Aliás, e isto importa falar, que é, tu dizes que o que danifica mais o fígado é a raiva. Sim. Mais, não sei, mas inicialmente logo... Mais do que o álcool? Não. Depende das quantidades, depende do que é que estamos a falar, não é? Eu acho que aqui depende sempre, mas a raiva é uma emoção que continuadamente sentida vai começar a danificar o fígado e os meridianos do fígado e, consequentemente, fisiologicamente também vamos começar a ficar mal. O que é que isto significa? Que emoções como raiva e as emoções filhas, que eu gosto de chamá-las assim, como o ciúme, a inveja, a frustração, a irritabilidade, ressentimento também, não é? Que isto mostra que estamos a ter uma emoção, normalmente é uma terceira pessoa, que não estamos a conseguir eliminar bem e estamos sempre a sentir aquilo. Então espera, as pessoas boas à partida não têm problemas com o fígado, não é? O Kofi Annan, Madre Teresa de Calcutá, tinha um fígado. Esse é outro problema, que é a raiva é uma emoção que normalmente é apelidada de má. Ela não é má, ela existe também para proteção. O cão fica chateado, vai lá à morte e vai-se embora. Nós é que somos politicamente corretos, ficamos chateados. Civilizados. Alguns. E o álcool tira normalmente essa... civilidade, não é? Sim. Acaba um pouco. E então acabamos por guardar tudo para nós e dizermos, não, eu sou boa pessoa e eu não sinto raiva. Não é bem assim. Eu acho que é importante sentir raiva no momento certo e depois, de uma maneira geral, ter as emoções mais estabilizadas. Há um capítulo aí no livro que eu sugiro alguns exercícios a fazer para perceber se sente raiva ou não e se pode escrever uma carta a alguém, à pessoa que sente raiva, se pode afastar. Depois outra parte que também... Tens sempre aqui muitas receitas ao longo do livro, não é? Dás sempre soluções para... Sim. E mesmo... Tem os 3 planos e depois planos dos 3 de receitas de comida, não é? Os planos de limpeza mesmo. Tu dizes que quais são os hábitos bons? Quais são? Então, é dormir bem. Isto são os 7 hábitos que devemos implementar. Atenção pessoas que estão a ouvir este programa. Eis 7 hábitos que, segundo a convidada deste programa, devemos implementar para termos um fígado... Bons fígados. Bons fígados. Portanto, dormir bem, não é? Dormir bem. Beber eu costumo dizer 2 litros de água por dia, mas o mais importante é perceber a cor da urina. Ela deve ficar um amarelo translúcido ou seja, para ti, Alvin, se calhar pode ser mais ou menos do que para mim. Nós não somos todos iguais. Depois também comer uma dose diária de spirulina ou coentros. Spirulina ou coentros? Nunca ninguém tinha associado as duas coisas, tipo, uma ou outra. Sim, não. Mas acho que não. As pessoas odeiam coentros em geral. Eu adoro.
Eu adoro coentros. Há comunidades Nós na somos internet três. a falar Somos mal três. de coentros. Sim, sim. Como assim? Sim, há muitos memes Mas sobre quem é que coentros. pode falar mal de coentros em Portugal? muitos Não memes. faço ideia. Há um grupo de ódio a coentros em Há um Portugal, é isso? bocado, há um bocado. Os ouvintes que comentem isto e digam-nos se são ou não fãs de coentros. Então não há um gangue da salsa? Uma O coisa gangue assim? dos coentros. O Eu sou da gangue spirulina. dos coentros. Eu poria coentros em praticamente Então, por tudo. exemplo, devemos comer sempre, quem come peixe deve comer peixe com coentros. Porquê? Porque tanto os coentros quanto a spirulina conseguem fazer uma coisa ao nosso organismo que nós não conseguimos fazer sozinhos, que é livrar-nos de metais pesados. O que é a spirulina? É uma microalga e... Não me digas que vai ser agora E é a próxima moda. Agora Não, tudo vai mas levar já, spirulina, eu acho que é essa isso? moda até já passou um bocado. Essa moda já existe Sim. há Ah, é? muito tempo. Pozinho, sim. aquele Mas pozinho meio preto, não é? Verde, esverdeado depois. verde ou azul, mas essa moda existe porque a spirulina é muito fácil de cultivar, cresce muito rápido e é bastante eficaz e também é rica em proteína, portanto há As todo pessoas há dizem que todo dá um energia, mercado. não é? É tipo a nova isso? aloe vera, também ali há 20 anos era tudo aloe vera que era. Pois, e há É. 5 foi espirulina. Desculpa lá Ou estares a apanhar isto com algum delay, Ou mas a baba espirulina. de caracol. Pois a baba de caracol é que eu não conheço. Foi a moda mais nojenta de sempre. Foi essa. E a menos a que colou pegou menos. Foi a que pelo menos, de facto. As sim. pessoas não foram muito na baba de Ao caracol. contrário do que poderia Não. parecer, Mas foram na colou aloe pouco vera. a baba Olha, já agora, aqui um ouvinte Caracol. fala-nos sobre um mito russo. Olá, boa noite a todos. Pois acho muito curioso a senhora que está a ser entrevistada a ser de origem russa estarem a falar do álcool. Não sei se sabem, mas existe um mito na Rússia e na Ucrânia também, já agora, em que o segredo para o álcool não fazer efeito, não ficarmos bêbados, é exatamente antes de começarmos a beber desenfreadamente, 30 minutos antes, bebermos uma bebida alcoólica, um shotzinho de bebida alcoólica, e depois esperarmos esses 30 minutos a voltar a beber. Eu acho que isto é só, eu acho que isto é só uma desculpa para Faz beber sentido mais. zero. Isto faz sentido zero. Mas pronto. Se bem que o KGB tinha muitas receitas para curar a ressaca. Cheguei a experimentar tipo, o KGB. desenvolver. O KGB. Reparem. Experimentaste o KGB, mas claro o que é? que experimentei. A polícia. Não, a polícia, aquela... o medicamento. Ah, E a é que eu verdade. estava a falar disso. Não, a verdade é que também tu havia tinhas de tomar um medicamento antes e depois. E durante também. Não, por acaso não era. Era só um comprimido Quando acabasses antes, de beber. E depois quando acabasses Pois, de isso para mim é não durante. É durante a bebedeira, não é? Acabaste de beber durante a Era. bebedeira. Antes tinhas de deitar. Tinhas. Claro que ninguém ia fazer isso. Não, e além disso, eu cheguei a fazer isso. Acho que é mais e fácil o lembrarmos do copo O d'água. resultado disso era. Boa noite para o Oral, boa noite convidada. Eu tenho uma pergunta a fazer. Quando uma pessoa está de ressaca, é verdade que o fígado fica pálido ou branco? Também. Obrigado. Não acredito muito. Pálido e branco, o fígado. Isso significaria que ele deixava de ter sangue, não é? Pois. E tendo em conta que o fígado é o órgão que armazena sangue no corpo e tem cerca de 1,5 litro do vidro. Não. 1,5 litro de sangue no fígado. Litro Impressionante. e meio. Boa tarde, daqui fala o Pedro de Londres e a melhor cura para a ressaca é beber pelo menos 1 litro de água antes de ir para a cama. Outra vez. É para esta dissolver, solução. mas isto é dissolver. 1 litro de água é dissolver. Eu não aguentaria. Isto não é nada, isto não é um. Esta pessoa que consegue beber 1 litro antes não está, não É tem porque problema nenhum. bebeu um shot. É um shot. Como é que 1 pronto, litro de água? É isso. Mas devo confessar que fico sempre enternecido quando há participações de portugueses que estão noutros países do mundo. Não, Pessoas de outros países do mundo que nos estão a ouvir agora. Eu sei que a grande maioria ouve em podcast e por isso não participa, mas se estiverem a ouvir em direto este programa, participem através do nosso WhatsApp. O número é o de sempre, é o 960386272. Digam-nos onde é que estão a ouvir isto e já agora digam-nos que hábitos de álcool é que há aí. Por exemplo, este ouvinte era de Londres. Os londrinos dão-lhe com imensa força. Olá, Não tem de ser só Olá, álcool. boa noite a todos. Eu não tenho um problema com álcool. Eu tenho um problema quando bebo muito álcool e misturo lá no meio um gin. Claro. Aconteceu-me 3 vezes, em todas elas eu perdi um bocado a noção de tudo. É o único problema que tenho. Todo o resto, sou uma pequena esponja. Bem, vou jantar e ver o Benfica.
Cá está. Este ouvinte, mesmo antes de beber, já tinha um pouco perdido a noção Olá, de tudo. prova oral, vou manter eu o anonimato por razões óbvias. A história que eu vou contar não se passou comigo, passou com um colega meu. Entrou para a universidade, cidade nova, copos, muitos copos, alguns bares. Passa por outro local em que estava muita gente à porta. Pensou que era mais um bar. Desloca-se à entrada da porta, entra. Era um velório. Abraço. Já agora aqui alguém a levantar uma questão sobre o KGB. O KGB eram 3 comprimidos vermelhos com a primeira bebida alcoólica e 3 comprimidos pretos com um copo de água depois da noitada. É verdade. Tudo isto é verdade. Este ouvinte sabe o que está a dizer. Já não lembrava que eram 3 comprimidos, mas lembrava-me disto que tínhamos de tomar antes. Mas eu não sei se este KGB, há bocado eu comecei a introduzir esse tema porque eu sei que o KGB tinha investigações para tentar perceber qual era a cura da ressaca e, mais do que isso, como é que poderias passar uma noite a beber sem ficar bêbado. Na altura foi uma grande sensação, sobretudo porque a KGB começou a fazer muitas ações de promoção na noite, justamente. Claro. Agora, eu não sei se esse eu não lhe vou chamar medicamento, porque isso eu duvido um bocado da legitimidade disso, mas eu não sei se tinha alguma relação com estes estudos do KGB. Eu acho que aquele nome era só marketing. Era tipo os grandes mestres russos do disfarce deram-nos isto, agora tomem. Porque há uma associação de álcool aos russos também, que os russos aguentam muito e que bebem muito. Mas eu acho que o bom senso também é palavra de ordem, não é? É verdade. Sempre. Prova oral no álcool como na vida. O bom senso desde a sua criação. No álcool como na vida. Esperem, temos aqui uma ouvinte que fala sobre coentros. Boa noite, prova oral. A minha mãe é extremamente fã de coentros, então por ela põe coentros em tudo. Por outro lado, o meu namorado odeia coentros. Portanto, quando ele vem comer à minha casa, está o caldo entornado. Caldo que não é de coentros. Deixa-me só dizer que em relação aos coentros, que li há pouco tempo, eu não sei o nível de certeza disto e de legitimidade científica disto, mas que há um tipo de pessoas, por causa de um gene qualquer ou de uma papila gustativa qualquer, que não suportam o sabor dos coentros. Fiquem intensificados. Eu não sei porquê. Desafortunadas pessoas essas. Mas essas pessoas, ou seja, essas pessoas não é tipo, eu não gosto muito porque não me habituei a comer. É, a língua deles não permite que eles gostem. Que isto não acabou. Há aqui um ouvinte que fala sobre genética e coentros. Pessoal, em relação aos coentros, tenho de dizer o seguinte: em Trás-os-Montes quase não se come coentros. Portanto, às vezes é uma questão cultural. Salsa. Quase não se come. Mesmo no continente, praticamente não há coentros a vender. Ponto número 2. O que eu li sobre os coentros é que as pessoas a quem lhes sabe mal os coentros não sabe a mesma coisa, os coentros, do que sabe às pessoas que gostam de coentros. E, portanto, é uma questão genética. Bem, agora se é verdade ou se é mentira, não sei. Era isto que eu estava a dizer. É. Depois há pessoas que com certeza não têm esse, eu não sei se é gene ou essa característica que não têm e que também não gostam de coentros, porque é legítimo não gostar de coentros. Deixa-me só dizer que há aqui uma pessoa, uma namorada que reage após as declarações do seu namorado no programa. Neste programa? O namorado que mandou uma mensagem a dizer que o Eurojinho estragava tudo é aquela pessoa que antes de se deitar já está ressacado e a tomar Benurons com dor de cabeça. Ao menos acordação. E eu é que tenho que o aturar. Obrigada, prova oral. Faz mal ao fígado. Faz mal ao fígado com o álcool e faz mal ao fígado com os Benurons. Os Benurons fazem mal ao fígado. Eu não queria ouvir isto. Nós temos, no entanto, boas notícias. A nossa convidada, que já disse aqui 7 hábitos que devemos implementar todos, ela também tem um inquérito, um questionário logo no início. E vai aqui dizer-vos 3 planos. Um com 3 dias, outro com 7 e outro com 21 dias. Ela vai dizer isso, mas isto não quer dizer que não comprei um livro, não é? Tem que comprar. Sim, eu posso explicar para que é que serve cada um dos planos ou quando é que é mais indicado. E então, o de 21 dias é indicado fazer todas as primaveras ou quando a pessoa sente que, de facto, o fígado precisa de uma ajuda extra. O de 7 dias, por exemplo, pode ser feito uma vez a cada 3 meses, que é só assim para fazer uma limpeza mais rápida ao organismo.
E o de 3 dias. É anual. Ah, não, de 3 dias. O de 3 dias pode ser mensal. Por exemplo, em vez de estar a fazer o jejum semanal, que muitas vezes na naturopatia é recomendado, é fazer o de 3 dias. É diferente. É o que é mais diferente dos outros, onde eu recomendo fazer sumos e sopas ao longo do dia todo e fazer só um sumo e uma sopa por dia. Apesar disso, eu tenho 5 ou 6 receitas de sumos e de sopas, que é para, durante o ano, não ser sempre repetido. E, por exemplo, sim, eu ia perguntar, por exemplo, aqui no Facebook estavam a perguntar o que é que tem que ter um sumo verde para por exemplo, para a ressaca, e já agora essas sopas e esses sumos, o que é que são as melhores coisas para pôr? Às vezes há pessoas que fazem sopa com o que há no frigorífico, não é? É uma espécie de limpeza ali aos legumes. O que é que é bom ter? Em que quantidades? Então, uma receita base para fazer um sumo verde. O ideal seria ter uma fruta, apenas uma. A fruta está só quase para dar um bocadinho mais de gordura, então aí iríamos para abacate, para banana, para alimentos assim, e um pouco de sabor. Depois ter um verde, um vegetal de folha verde escura, principalmente. E espinafres, agriões. Exatamente, couve. E depois uma erva aromática, e já falámos nos coentros, mas pode ser salsa, pode ser aipo. E depois gengibre, costumo aconselhar, ou pôr um pouco de raiz de curcuma. E aqui esta é a base. Depois, a partir daqui, podemos construir o sumo, por exemplo, daquilo que perguntam bastante hoje, para a ressaca. Imaginem, se puserem banana, como tem potássio e tem aqui bastante energia, e couve, eu diria coentros ou aipo, porque o aipo também é diurético, portanto vai estimular aqui a excreção de toxinas. E spirulina, e eventualmente maca também, para dar mais energia. E aqui temos um sumo que é bom para a ressaca, é anti-inflamatório e vai ajudar o organismo a excretar, que também é um sumo diurético, que é isso que nós queremos. Olha, deixa-me só dizer que, para além destes planos, há um questionário logo no início onde tu fazes algumas perguntas e se as pessoas forem basicamente correspondendo ou não acertando nas perguntas, se ou responderem que sim, é porque a mais do que 5 perguntas, normalmente precisam de fazer um dos planos. Eu vou dizer as perguntas. Catarina, podes pegar aí na página 25? Eu digo uma, tu dizes outra. Tá bem. Diga a primeira. Vamos responder. Atenção, inquérito. Mas vamos responder, Tá bem. Alvin. Costuma sofrer de enjoo, náusea ou vómitos? Não. Também não. Costuma sentir um sabor amargo na boca com frequência? Não, também não. Tem dores de cabeça ou enxaquecas com frequência? Não. Não. As pessoas não querem saber do nosso fígado, mas vamos continuar. Transpira demasiado e tem um odor corporal forte? Não. Não, também acho que não. 5. Tem olheiras pronunciadas? Não. Estás maquilhado também um pouco. É difícil perder peso ou tem peso a menos e é-lhe difícil ganhar peso? Sim. Sim, o quê? Qual delas? Tens É peso a difícil perder menos peso. e é difícil ganhar peso? Não, é difícil perder peso, eu não perco facilmente. Sim. Sente falta de energia com frequência? Não. Não. Quer dizer, mais ou menos. Preferia estar a dormir agora. Certo. Mas Sofre de insónia, especialmente entre 1 e as 3 da manhã? não. Estou acordado neste período, portanto não sofro de insónia, estou acordado ainda. Costuma ter os olhos inchados, com comichão a lacrimejar, vermelhos e pegajosos? Ou pegajosos? Não. Já tive, mas não. Com frequência não. Quando bebias mais? Talvez. Costuma ter comichão nos ouvidos, infecções, dor de ouvido, zumbidos? Não. Sofre de excesso de expectoração. Expectoração. Ai pá, eu adoro este novo acordo. Expectoração, nariz entupido ou problemas na área das fossas nasais? Não. Tu? Não. Tem bem acne disto, ou alergias de pele? Não, acho que não. Acho que estou bem. Também não. 3. Costuma ter dores nas articulações ou músculos? Só quando faço muito exercício, que na minha teoria faz mal à saúde. E tu fazes exercício como? Vais para o ginásio? Não. Ok. Não. Está fora de questão. Tem uma reação forte ao álcool. Estamos na 14ª. Tem uma reação forte ao álcool. Sente-se embriagado ou fica com desarranjo intestinal facilmente? Não, eu embriagada, sim, sinto-me embriagada quando bebo álcool, Também. Obviamente. Também sinto muito embriagado. Mas esta aqui não conta esta pergunta, então quando as pessoas bebem álcool é óbvio que se sentem Com pouca quantidade. Com pouca quantidade. Ok. Não sei. Tem dores. Sofre de inchaço abdominal ou flatulência, diarreias ou prisão de ventre? Eu fico com tem inchaço hemorroidas? abdominal, sim.
Eu fico assim o meu estômago. Pois. Tem dores menstruais fortes, coágulos e tensão Não pré-menstrual. posso responder a esta. Não podes porque tens vergonha? Tenho. Eu tenho dores menstruais. Eu acho que estou bem disto. Sim. Acho que sim. Vocês estão ótimos. O café deixa-o sentir-se mal e agitado? Não, adoro. Eu não bebo café? Então é porque quando bebes sentes-te mal e agitado. É Porquê isso? que eu não bebo café? Porque Não há precisas. muitos anos eu bebia 10 cafés por dia. Portanto, acabei com esse vício. O café faz mal ao fígado? De certeza. Sim, muito mal. Ou podemos beber quantos por dia? 2? 3? Quantos cafés? Um por semana. Um café acabou, por semana. A semana. vida acabou. Eu Então, sinto que a vida acabou. É uma notícia dramática para as pessoas que estão a ouvir. para mim Podem está a beber ser muito- um café por semana. Ora, boa noite. Um abraço a todos. Pá, a bebedeira mais peculiar e mais engraçada que eu tive foi numa queima das fitas em Coimbra. Pá, já vinha carregadíssimo do cortejo e à noite bebi mais uns 3 B52s, depois uns 4 ou 5 mescais e apaguei completamente e acordei no dia a seguir em minha casa com um capacete de moto enfiado na cabeça. Até hoje não sei como, mas pronto. Boa noite. Cá está. Mas animadas, estou é um clássico, sim. Olá, boa noite para o Varal. Eu queria perguntar à convidada a origem da expressão aquela pessoa tem maus fígados. Qual é a origem desta expressão? Abraço. Bom, eu não sei a origem, mas eu sei explicá-la, não é? Sim. Tem a ver com raiva. São aquelas pessoas que não sabem beber, é isso? Ou isto é, que depois de beberem ficam agressivas? Tem a ver com isso? Tem a ver, É um bocado tem a ver isso. com as pessoas que ficam agressivas, não tem a ver com beber, necessariamente. Ok. Sim, mas há... Aquela pessoa tem maus fígados, óbvio que se pode Ok. aplicar a essa situação Sim, é verdade. também, mas pode ser alguém que está na estrada a conduzir sem álcool e tem maus fígados. Um amigo Está meu que tem isso. Boa noite, Alvin. Boa noite, convidada. Eu gostaria de saber se há a possibilidade de alguém ser imune ao álcool ou há princípio de imunidade, porque eu, por experiência própria, bebo muito, não bebo muito regularmente, mas bebo muito quando é para beber. Sinto que bato um pouco e no dia a seguir não tenho enxaquecas, não tenho nada. Será que é imunidade? Obrigado, boa noite. Será que é imunidade? Eu acho que a gente primeiro temos de saber a idade deste ouvinte, não é? Porque deve ter, pai, 22, é unânime 23. que a partir de uma certa idade. Por de 25. 25. Eu tenho 26 anos e eu estou bem. É isto que eu tenho para dizer. Eu estou bem. Também estás bem? As pessoas dizem todas que estão bem, depois sabe-se Deus, não é? Eu acho que eu tenho ouvido muito a barreira dos 30. Tenho ouvido muito sobre essa barreira. Não. Não há Não há imunidade. Não. Péssima notícia para este ouvinte, não há imunidade. Ele pode não ter sintomas, mas as coisas estão a acontecer no mesmo. Ouvinte, queremos saber a tua idade. Por favor, ouvinte. A idade, a altura, peso, tudo isso conta. Eu acho que é também importante frisar os outros hábitos que danificam o fígado. Não sei se vocês concordam. É isso. Claro. Eu também acho que sim. Há bocado estávamos a falar. Aliás, tens aqui alimentos que devemos excluir e alimentos que devemos. Cá está. Alimentos a evitar sempre e alimentos a consumir sempre. Quais são os alimentos a evitar sempre? Ainda te lembras? Sim. É basicamente tudo o que é fast food e ultraprocessados. Vês, Catarina? Eu não gosto de fast food. Porquê? Se estás na ressaca, não vais agredir o fígado. Não, eu disse bacon, não disse fast food. Bacon não é. Desde quando é que bacon é fast food? Gorduras más. É gordura má, está bem, mas eu corro esse risco, está tudo bem. Podemos comer fígado podemos comer iscas. Não podemos comer iscas. Então, tendo em conta que faz bem ao fígado, iscas. Tendo em conta que uma das funções do fígado é desagregar e eliminar toxinas, nós não queremos comer o fígado dos outros que andam a fazer isso. É que está lá com toxinas do outro animalzinho, não é? Mas também não se vai deitar fora, não é? Quer dizer, o animal morreu. Tudo o que é vísceras pode-se deitar fora, porque vai acumular... Estou chocadíssima. Isto vai não pode acumular ser. coisas que nós não queremos, não é? Os animais hoje em dia tomam medicamentos, antibióticos. Estou muito triste, vocês não estão a perceber. E nós, para além de estarmos a comer
É que eu acredito. Estamos também a ser medicados. É um dia dramático, É para as pessoas que gostam de porque vísceras. Eu acredito que faz bem comer vísceras por várias razões. E uma delas é, morreu um animal, não vais deitar parte do animal fora porque vais honrar, não é? Honrar aquele bichinho. Podes fazer um enterro com dignidade Claro, também, sim. sabes? Mas aqui também, quer dizer, estamos a falar de animais, que tipo de produção, não é? Claro, intensivo ou não, Quem quer não é? honrar o bichinho já não é um animal de produção intensiva. Pois, não é? tem que ser um animal caseirinho. Catarina. Aquele porco que o avô mata, e a avó, e na aldeia. A consumir sempre. Que fazem bem. As boas gorduras, tipo gordura do abacate, o azeite, isto é bastante importante termos sempre presente na nossa alimentação. Fibra, fruta, vegetais, principalmente crucíferas, não sei se sabem o que é, mas O que é que são crucíferas? Brócolos, todas as couves, couve de Bruxelas, couve galega, portuguesa, tudo isto. Aquela nova, kale. Frisada, couve frisada, Exatamente. até há uns anos. Exatamente. E mais, há outra raiz que também é uma crucífera, que é a maca, que é um pó que se tem falado bastante e também é importante. Menos hidratos simples, hidratos de carbono simples, portanto, quando se vai escolher um hidrato de carbono, tentar que seja, por exemplo, um bom cereal, arroz integral, trigo sarraceno, fala-se muito na quinoa hoje em dia. Frutos secos também é importante pela sua composição em gordura e também proteína. E depois, para fortalecermos o sistema imunitário, mais ainda focar em tudo aquilo que é rico em antioxidantes. Estamos quase a acabar este programa. Há, no entanto, uma pergunta sobre gengibre. Boa noite. Uma vez que a convidada falou aí no gengibre, lembrei-me de uma questão. É verdade que não se deve consumir muito gengibre, isto é, todos os dias? Muito obrigado. Já ouviste falar de algo? Quem tem a tensão alta não deve consumir quantidades grandes de gengibre todos os dias. Quem tem insónias, também há quem fique mais excitado com os gengibres, portanto também não deve consumir a partir do meio da tarde. Mas de resto, não vejo nenhuma razão para não o consumir. Olha, aqui mais uma mensagem. Segundo o ouvinte, a solução para prevenir a ressaca. Boa noite a todos. Eu gostava só apenas de perguntar se tinha algum sentido ou se seria possível começar a integrar todos esses ingredientes que permitem curar a ressaca dentro dos próprios cocktails, ou estou a imaginar um gin com curcuma, com aipo, com coentros, e isso anular de certa forma, ou ser algo que permita, sei lá, prevenir a ressaca. Isso é possível? Isso tem sentido? Isso é um ótimo marketing, mas não. Mas ficámos todos. Eu acho que a gente pode ignorar o facto de não fazer nada e continuar a usar como um argumento. Eu, pelo menos, é o que tenciono fazer. A melhor forma de curar ou de evitar a ressaca é não beber. E a segunda melhor, eu diria que é beber água. Tu dizes que o fígado tem mais de 500 funções. Quais são? As 500? Não, agora mais de 500 funções, mas assim as mais... Eu vou agrupar em categorias, são 4. É verdade que... Sim, quais são? Transformar nutrientes, aquela que eu já falei de desagregar e eliminar toxinas, e produzir também nutrientes é uma delas. Por exemplo, a bilis é produzida no fígado, a ureia também, hormonas, como já tínhamos falado há bocado da TPM, então testosterona. Deixa ver esse. Testosterona. Eu consegui agora ter a cábula da nossa convidada. Não cá está. Sim. O que é que Por exemplo, armazenar nutrientes, o que é que significa? A vitamina B12 é armazenada no fígado. Produtos lácteos e trigo, o quê? Que deve ser evitado. Deve? Sim. Ok. Ciúme, 2 litros de água por dia. Atenção, tive acesso aqui à cábula da nossa convidada. Está com resultados ótimos. Spirulina e aipo dentro de alho e cebola. Isto é o que devemos comer? Sim. Sim. Sumo verde, os mirtilos, não disseste nada. Não. 140 minutos de exercício físico por semana. Isto é super importante. E meditar, que também não está aí na cábula. Porquê é que falas aqui em produtos de limpeza e higiene? Porque
nós temos que perceber que não é só aquilo que pomos na boca que está cheio de tóxicos e de químicos. E então também é importante começarmos a ter um olhar mais crítico sobre aquilo que nós usamos a limpar a nossa casa, as nossas roupas e também a cosmética. E aqui nós mulheres normalmente sofremos mais, mas os homens também usam shampoo, sabonete e tudo isto. E tanto que eu no livro tenho aí umas tabelas e falo um bocadinho de... Mas tabelas de quê? Alguns tóxicos, alguns produtos químicos. Qual é que é assim o produto cosmético que está mais carregado em geral? Em geral, eu não tenho a certeza, fico um bocado dividida entre o desodorizante e o batom, especialmente com o pigmento vermelho. Espera aí, tu há pouco disseste, ainda fiquei a pensar naquilo do café. Tu disseste que era um café por semana, mas não, no teu livro vem café, 1 por dia é aceitável. Tu dizes 1 por dia é aceitável. Isso é aceitável. Isso é no período de... O período, antes de fazer o detox, uma pessoa tem que fazer uma redução, não vai, acho que é um bocado drástico, de repente parar de beber. Então, no período de eliminação, 1 por dia é aceitável, sim. Mas idealmente é 1 por semana, é isso? Idealmente é 1 por semana, sim. Olha, já agora, e antes que o programa acabe, todos os ouvintes que estão a ouvi-lo saibam que estamos a entrevistar a Joana Koprianov, que tem este livro que se chama Fígado Feliz. De resto, há pouco estavas a dizer que um grupo de pessoas te enviou uma fotografia onde todos tinham o teu livro. E eram enólogos. Pois claro, tem que ter uma preocupação acrescida com o seu fígado. Há profissões que são mais de risco do que outras, não é? E há umas que têm mais risco do que outras. E há algumas que estão em vias de extinção. Ora bem, amanhã o nosso convidado, sabem qual é a profissão dele? Catarina, sabrás tu? Não me lembro, desculpa. Vá lá, pode ser uma profissão em vias de extinção. Em vias de extinção. É verdade, é um dos poucos que ainda tem essa profissão em Portugal. Já não há polícias sinaleiros? É um polícia sinaleiro. É um polícia sinaleiro. É o António Paixão, que é polícia sinaleiro. Onde é que ele sinaliza? Aqui em Lisboa. Será ali no Príncipe Real? Lá costumava estar sempre um. Amanhã vamos lhe perguntar. O António Paixão é um dos poucos polícias sinaleiros ainda em atividade. É ele o nosso convidado. Eu acertei. Não sei porquê. Porque é uma profissão. Nossa convidada ganhou um livro. Um livro dos dela. Porque acertou no convidado. Não é incrível. Tu acertaste. Porque há qualquer coisa que vai. Mexe com a nossa memória quando nós víamos o polícia sinaleiro, não era? Era uma figura de todas as cidades e normalmente havia aqueles excêntricos, não era? Havia muitos polícias sinaleiros que eram simpáticos. E no Natal as pessoas davam prendas às polícias sinaleiros. Vocês não se lembram? Não. Os polícias sinaleiros, mas eu lembro-me disso, estava a cena do e via-se prendas. Havia alguns polícias à volta de polícia sinaleiro, estavam as prendas que as pessoas davam. Porque era um amigo, estava ali todos os dias. No fundo, não havia a substituir um semáforo, não é? Um sinaleiro é um semáforo com... Mas não puseram semáforos nos sítios onde eu me lembrava de ver lá polícias sinaleiros. Um no Príncipe Real. Sim, e ali ao pé da Escola Politécnica. Havia um também em Belém, se não me engano. Já viram? Vamos ter aqui um polícia sinaleiro, não é incrível? Olha, Joana, foi mais também uma incrível. Mais uma vez, a prova oral a emocionar pessoas. É isso que fazemos. Não se esqueçam de comprar bilhetes para o Quarto Escuro. Os bilhetes já estão à venda e queremos que esgote também esta terceira edição, a exemplo da primeira e segunda. É no próximo domingo, às 17 horas, no São Jorge, em Lisboa. Estão confirmados nomes incríveis, vos asseguro. Irão perceber porque é que falo com tanta confiança. Estamos conversados por hoje. Joana, obrigado. Saudações aos Koprianovs. E aos fígados. E aos fígados todos. Todos os fígados. E atenção, beijinhos para todos. Isto é uma excelente prenda para dar a um amigo que sofre de fígado, não é? Toda a gente tem Ou de qualquer coisa. Um amigo que sofra de qualquer coisa. Para ser mais saudável. Eu acho que se for de fígado tem mais sentido, digo eu, não é? Bom, vamos embora. Amanhã estamos de volta então com o Polícia Sinaleiro, com o António Paixão. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez?